Stranger Things, calças leves, socialismo, que título confuso, o que eu estou fazendo aqui, o que essas três coisas têm em comum. Pois então, a série acabou de acabar, tá? E eu não vou entrar no mérito do final da série, se foi bom ou ruim, eu tenho minha opinião, não vou entrar nisso aqui. O ponto é que eu estava assistindo a quarta temporada pela primeira vez, um pouco antes de lançar a quinta temporada. E na quinta temporada, na quarta, desculpe, a gente tem uma cena, né, um arco inteiro. Não vou tentar não dar spoilers aqui para quem não tá perdendo nada de não ter assistido. Na quarta temporada nós temos uma cena onde que o arco inteiro se passa na União Soviética, né? E a série, né, se passa no contexto da Guerra Fria. E aí na cena um personagem vai abrir uma caixa de contrabando e nessa caixa ele encontra calças leves. Por quê? Tá? Porque é só mais uma inserção de marcas, né, para anúncio da série? Sim, mas tem um contexto histórico por trás disso, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu me chamo Alexandre, esse é o canal O Bom e Velho Novo, um canal onde eu vou fazer alguns ensaios, trazendo algumas coisas que eu acho interessantes sobre algo que eu assista ou conheça, ou até alguma reflexão. E esse episódio é o episódio piloto, o primeiro vídeo do canal. E é isso, né? Vamos fazer assim dessa forma daqui pra frente. Para entender exatamente o que significa aquele episódio da série em específico, a gente tem que entender o que significa a marca Levi's e por que ela tá lá. Não é segredo para ninguém que a marca Levi's é um símbolo praticamente de cultura estadunidense, é um símbolo de juventude e liberdade, é um símbolo de rebeldia, eu acho, né? Eu até queria estar com uma aqui para poder demonstrar alguns detalhes que são interessantes para a história da marca, mas é muito caro uma calça da Levi's hoje em dia, e se tu acha que ela é cara hoje, tu não imagina o quão caro que ela era na União Soviética durante a Guerra Fria, como é retratado na série que ela era contrabandeada para lá. Vamos ver como é que essa marca surge primeiro. A calça Levi's, a marca Levi's, ela surge no contexto do século XIX, corrida do ouro no território dos Estados Unidos, e Levi Strauss, que é o fundador da marca, vai para a região oeste justamente para fornecer suprimentos. Ele tinha uma empresa de produtos secos. Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui, que eu acho que está um pouco mal inclinado. Ele tinha uma empresa de produtos secos e ele vai para lá para fornecer suprimentos para os trabalhadores que trabalhavam naquela região, e dentre esses produtos ele fornecia lonas. Lonas que eram utilizadas para fazer tendas, abrigos, barracas para esses trabalhadores descansarem. Claro que a demanda não era tão alta para esse tipo de coisa. Vamos lá, não é algo que se comprava com tanta frequência, não era algo que tinha que ter uma reposição constante, então o mercado se esfriava muito cedo e a lona que ele vendia para fazer essas tendas e abrigos se torna então utilizada para fazer roupas de trabalho, porque a demanda por roupas era muito mais alta, as roupas não duravam tanto tempo assim, não existia ainda uma matéria-prima com custo-benefício bom para que durasse e aguentasse o trabalho dos caras. E aí entra na jogada um alfaiate, dá pra se dizer que sim, né? Que é o Levi Strauss, é o da Levi's, é o Jacob Davis. Acho que esse é o nome do cara. Ele pegou essas lonas, ele fazia calças para esses trabalhadores e ele teve a iniciativa de colocar rebites nos pontos de tensão da calça para que elas durassem mais tempo. Estamos ainda no século XIX, a calça jeans ainda não existia, tá? Mas o primeiro vislumbre do que a gente conhece hoje como calça jeans surge aí. Na época até era chamado de macacão de cintura, o macacão de cintura 501 da Levi's, né? O mesmo modelo que até hoje mantém o mesmo nome. Foi o primeiro produto comercial da marca, posteriormente. Virou o uniforme dos trabalhadores da época, nas minas do século XIX nos Estados Unidos. Vamos lá, estamos na região oeste, estamos no século XIX, então é um tempo velho, é o oeste, é o velho oeste, e os cowboys também começaram a usar leves, por ser uma calça resistente, claro. Até tem vários cortes de jornais onde a gente vê ali um cowboy laçando, né, um vaqueiro praticando laço, e ele tá de costas, assim, de perfil, e aparece ali o logo da Levi's bordado um pouco acima da bunda do cara, que é o símbolo da marca. Virou até o símbolo da marca por muito tempo, tá? O símbolo do vaqueiro. Continuando mais um tempo, nós chegamos, né, ali a marca começa a ganhar certa notoriedade, algumas regiões começam a comprar as calças da marca para usar de uniforme de trabalho. Até então, tá? Até ali a década de 50,
A Levi's, ela é a calça Levi's, a roupa da Levi's, a jaqueta, qualquer material que ela produzia era workwear, era uniforme, era EPI. Vamos lá, era EPI, o melhor termo possível para se colocar. Era como um capacete amarelo de canteiro de obras utilizado para trabalho, certo? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma popularização da marca ainda maior. E isso acontece porque vários soldados, né, levavam as roupas da marca. Até, salvo engano, o governo americano financiou essa... O governo estadunidense ele financiou a produção da marca para produzir massivamente, para que fosse levado nas campanhas de guerra do exército e por aí vai. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, nós temos o começo do que a gente chama de Guerra Fria, que de fria não tem nada, ela só é fria no norte global, ela era bem quente no sul global, inclusive aqui na América Latina, também em países da Ásia e do continente africano. Nesse contexto, nós temos também, né, de Guerra Fria, nós temos a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, dividindo em duas partes, dividindo Berlim ao meio, e nós temos o Bloco Socialista ganhando força, a União Soviética e Estados Unidos como as maiores potências do mundo, disputando influência, disputando poder, de certa forma, espaço cultural, não necessariamente no sentido de impor cultura, mas no sentido poxa, de reconhecimento e méritos da Segunda Guerra Mundial, porque fica muito aquele cabo de guerra de quem foi realmente importante e influente, quem fez a diferença e quem derrotou, e todo mundo sabe quem foi, ou pelo menos algumas pessoas sabem quem foi. A maior parte do exército nazista faleceu, né? Foi derrotado na União Soviética, e isso, claro, cria uma tensão no resto do mundo em pensar, será que esses socialistas são tão ruins assim? Ou será que eles são tão incompetentes assim, já que eles ganharam a Segunda Guerra, ou pelo menos a maior parte dela? Também tendo, claro, o esforço humano maior, né? Enfim, são outros detalhes, é uma outra história. Estamos falando da marca Levi's ainda, tá? Estamos falando da Guerra Fria ainda. E, em última instância, estamos falando de Stranger Things ainda. Então, presta atenção. Na década de 50, a marca Levi's já está espalhada em algumas regiões do mundo porque ela foi popularizada também pelos soldados estadunidenses que levaram a roupa e etc. Não só isso, a gente começa a ter então no cinema galãs, né? James Dean, nós temos ali o Marlon Brando, figuras de alta popularidade, galãs, né? Usando a roupa, usando a marca. Então vai ter toda uma questão sensualizada da masculinidade em torno do jeans, né? A virilidade, a juventude, a rebeldia, a força e por aí vai. Na década de 60 se torna popular também entre os hippies. E os hippies até começam a usar as calças jeans, né? Principalmente da Levi's, como uma maneira de apoio à classe trabalhadora, por exemplo, né? O que é bem curioso, dado que em alguma época, não vou lembrar agora o período exato, mas as marcas Levi's já não existiam, as fábricas da Levi's já não estavam mais nos Estados Unidos da América. Não estava mais lá porque elas foram retiradas aos poucos, reduzidas até que não tivesse mais nenhuma, porque as leis trabalhistas, elas atrapalhavam a produtividade da Levi's, que precisava de mão de obra barata e explorada para criar as suas roupas. Então, a gente tem isso como um símbolo de rebeldia e luta de classes de uma maneira bem equivocada durante o movimento hippie. Né? Nada contra também, tá? Eu acho que é perfeitamente válido, não acho que seja algo para ser criticado o movimento em si, é só são tópicos relevantes. E aí nós temos o contexto em que a série se passa no final da década de 70, começo da década de 80, e aí contrabando. Por quê? Porque durante a Guerra Fria esses países do bloco socialista e do bloco capitalista promoviam feiras de um no território do outro. Levava cultura, levava música, roupas, comidas, né? Filmes e por aí vai. Vários artigos, tanto soviéticos no bloco capitalista e também estadunidenses, ou então ocidentais de uma maneira geral no bloco socialista. E aí nós temos também a calça Levi's no meio disso tudo. E o cowboy ia lá, tocava country, levava roupa, o chapéu, e o pessoal... Relatos. Aí vamos bater um ponto que é importante, que são as fontes na qual a gente estuda. A gente vai ter fontes que vão falar que eles roubavam, que a população soviética, por um desejo de liberdade, roubava as calças Levi's porque elas significavam liberdade.
a liberdade ocidental. E em outros tópicos nós vamos ter também que nessas feiras as pessoas ganhavam essas roupas ou elas compravam essas roupas da mão dos próprios imigrantes, né? Ou então artistas, dá pra se dizer assim, que levavam nessas feiras. E de qualquer forma, as calças entravam lá na União Soviética. Também temos documentos, não documentos oficiais soviéticos, e sim algumas pesquisas em jornais e revistas que eu vi, alguns da própria Levi's, o que torna um pouco enviesado, mas onde existia um desejo muito grande pela marca, ainda no bloco socialista, e que era mal visto e perseguido jovens que utilizassem calças leves na União Soviética, porque isso era, como é que é a palavra? Fetiche do produto, era um fetiche ocidental sobre um produto e etc. Não tem documento soviético falando sobre isso, então eu acho que é mais especulação do que qualquer outra coisa. Eu não duvido que seja mal visto. Aquela coisa de que o esporte mais antigo do mundo é reclamar de jovens, então quando tu vê um jovem utilizando algo, tu pensa, esses jovens hoje em dia só querem usar calça jeans. Pode ter sido isso. Então, na União Soviética tinha um desejo muito grande pela roupa e contrabando começou a acontecer. Contrabando era criminalizado e ele é mal visto até hoje em vários lugares, não era diferente lá, não é diferente hoje, não é diferente aqui. Vários contrabandistas levavam caixas e mais caixas e mais caixas de calças da Levi's e elas eram muito caras de ser compradas na União Soviética. Na verdade, e no bloco socialista de maneira geral, tá? A calça Levi's ela chegava a custar até um salário inteiro do mês de um trabalhador soviético, né, no mercado clandestino só para ostentar que tu tinha uma calça Levi's. Talvez pela dificuldade de trazer, pela dificuldade de conseguir, pela raridade daquele artigo naquele país. As calças eram muitas vezes calças usadas que as pessoas levavam e a galera comprava, principalmente os mais jovens. O que isso quer dizer? Nada. Isso quer dizer que, de fato, isso aconteceu. De fato, a gente tinha limitações comerciais entre os países, que suas relações ficaram cada vez mais restritas e dificultadas, de modo que populações de ambos os lados tiveram que dar seus pulos para conseguir utilizar os artigos que eles achavam tão bacana, porque jovem quer usar. E voltamos para a série, onde a gente tem, então, né, além de ser mais uma inserção, né, de marketing, como tem da Coca-Cola, da Nike, na série, nós temos da Levi's também, mas também com contexto histórico que eu achei bem interessante. Foi algo que me chamou a atenção quando eu estava assistindo. Foi quando eu vi aquela cena e eu pensei, olha só, isso é interessante. E por isso eu estou fazendo esse vídeo. Talvez até por isso que eu tenha começado este canal, para falar de coisas que são interessantes e que passam batido várias vezes. Essa foi a história da Levi's, bem resumida, né? Salvo engano de vários equívocos que eu possa ter cometido dentro da minha pesquisa, né? Considerando que as fontes não são tão assertivas assim, poderia dizer que sim, poderia dizer dessa forma, mas de todo modo é interessante. É um contexto bem interessante de se tratar. Eu vou bater muito nessa tecla, eu acho, de roupas, moda e luta de classes, que eu acho que é muito interessante. Perceber como algo que foi criado para a classe trabalhadora hoje em dia é um produto de altíssimo custo e inacessível para a maior parte dela. E acho que são tópicos relevantes de serem tratados. Esse foi o primeiro vídeo do canal, né? É algo que eu achei bem interessante sobre a série Stranger Things, que acabou agora há pouco. É isso, né? Espero que tenham gostado. Se gostaram, podem curtir o vídeo, por favor, e se inscrever. Não, por favor, não, porque tu gostou. Curte porque tu gostou, não porque eu tô pedindo um favor. Se inscrever para acompanhar mais conteúdo como esse e comentar o que tu achou, comentar algo que faltou na minha narrativa, algo que talvez fosse interessante debater também. E é isso, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se tu chegou até aqui, comenta máquina de lavar. E por quê? Porque máquina de lavar, que eu achei interessante isso, tá? Eu acho que eu tô pensando no título do vídeo ainda, não sei qual que eu vou colocar. Acho que eu vou colocar Stranger Things, calças leves e o socialismo, ou então leves, socialismo e capitalismo na mesma máquina de lavar, entre aspas, entre parênteses, Stranger Things. Tô pensando ainda. Muito obrigado por ter assistido e um ótimo ano para todo mundo aí. Obrigado.